Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro Deus e o Dinheiro, o papel das finanças na vida do cristão, do nosso irmão Braia, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos falar hoje sobre placas de orientação da oferta e diz o seguinte: nas estradas e ruas existem placas de orientação para o trânsito. Por meio dessa sinalização, os motoristas sabem como chegar a seu destino e sobre as condições do percurso. Por exemplo, em qualquer cidade maior, o departamento de trânsito instala placas em lugares estratégicos para indicar o caminho de um bairro ao outro. As placas funcionam como guia permanentes para orientar em qualquer hora e qualquer dia. No Novo Testamento, o Novo Testamento fornece placas de orientação sobre a vida em Cristo. As Escrituras apontam o caminho certo e alertam sobre possíveis perigos. O trecho de 1 Coríntios 16, 1 e 2 destaca as placas de orientação sobre a oferta. Em 2 versículos, qualquer um pode saber como dar e agradar a Deus. É só seguir as placas de orientação. As placas de orientação da oferta são: quando, quem, como, quanto e por quê. As respostas a cada pergunta ou o complemento de cada ideia vêm de frases dos versículos de 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quando? Primeira placa. Quando? Diz lá. No primeiro dia da semana. Muitos responderiam: ofertarei quando ficar rico, ou quando sobrar dinheiro, ou quando pagar minhas dívidas. Porém, a orientação certa é ofertar cada domingo. Se o dia do Senhor é para dar o que pertence ao trabalho coletivo do Senhor, é nosso dever. A outra placa é quem? Cada um de vós. Para isentar-se de participar da oferta, muitos diriam: os ofertantes devem ver só o que ganham, devem ser só o que ganham muito dinheiro, ou só os pais de família, ou só os adultos. Todavia, ofertar é um ato pessoal de louvor que exige a participação de cada um, sem levar em conta a idade, estado civil ou saldo bancário. A alegria de dar a Deus é um privilégio que todos têm. Até as crianças devem aprender a dar. A outra placa é como? Ponham de partes. Quando todos alegram que uns trocados bastam para Deus, ou que o orçamento familiar está tão apertado que não dá para ofertar, ou que tudo já foi gasto, o discípulo de Jesus coloca a coleta como o primeiro item de seu orçamento. Com boa vontade e planejamento, ele sempre tem uma oferta generosa para Deus. Vem a reunião da igreja já com o dinheiro separado e pronto para ser dado. Segundo Coríntios 9:7 explica mais. Abre aspas, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas. Outra placa, quanto? Conforme a sua prosperidade. Muitos dizem que ofertaria se ganhasse mais, ou se outros dessem mais, ou se a igreja gastasse melhor o dinheiro. Porém, estas acabam sendo desculpas para não dar. Cada um contribui, não de acordo com o nível dos outros ou de acordo com uma taxa predeterminada, mas de acordo com o seu próprio nível financeiro, de acordo com os seus ganhos. Ganhamos muito, ofertará muito. Ganhando menos,
ofertará menos. Conhecendo as ricas bênçãos de Deus, sempre haverá o que dar aos domingos. Uma boa pergunta é: sua oferta reflete seu nível de prosperidade e de bênção de Deus? A outra placa é: por quê? Vamos juntando, literalmente entesourando. No lugar de desculpas, abre parênteses, não há necessidade ou ninguém notará se eu não ofertar, fecha parênteses. O mandamento é para todos ofertarem e depois empregar bem no trabalho do Senhor. Normalmente, o que um contribui não é suficiente para custear sozinho um trabalho, mas juntando sua oferta com a de todos os outros, há amplo recurso para a obra de Deus. Sua oferta faz muito em conjunto com aquilo que toda a Irmandade dá. Preste atenção às placas. O cristão fiel e sábio não corre o risco de errar e se perder. Ele olha com cuidado as placas de orientação dadas na Escritura. Desta forma, sua oferta, como o resto de sua vida, será agradável e aceitável perante o Senhor. Outro título: 10 décimos. Conta-se a história do pregador que sempre andava bem vestido e com tanta confiança que uns o achavam quase arrogante. Finalmente, alguém não aguentou e lhe disse: Parece que tu és o dono do mundo. Sem hesitação, o pregador respondeu: Eu não sou, mas meu pai é. De fato, tudo pertence a Deus. Salmo 24, versículo 1, relata esta verdade. Abre aspas. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fecha aspas. Ele é nosso dono por duas instâncias, por criação e por redenção. Ele nos criou e depois nos comprou com o sangue de Jesus. Somos administradores no esquema de Deus, administradores das nossas vidas, salvas por Jesus e dos bens generosamente confiados pelo Senhor. Esta gestão exige fidelidade da nossa parte. Nas palavras de Jesus, em Lucas 12, 42 a 44, abre aspas, Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fecha aspas. Abre parênteses. Isto é, fazendo o que é para fazer. Fecha parênteses. Nossa administração deve refletir nosso amor a Deus e a outros, além de cuidar das nossas necessidades e as da nossa família, cumprindo os dois maiores mandamentos. Lucas 10, 25 a 28. Existe a possibilidade de fraude, de usar o que Deus nos dá somente para nossos desejos egoístas. Podemos ser como o menino mandado por sua mãe ao mercadinho para comprar molho de tomate. Decidindo que não gostava de molho de tomate, gastou todo o dinheiro comprando doces para ele mesmo. Usou mal o dinheiro e, voltando para casa, sofreu as consequências. Corremos o mesmo perigo diante de Deus se usarmos mal as bênçãos recebidas. Subtítulo: Não o dízimo, mas 10 décimos. Como parte da administração total que Deus pede de cada um, a oferta mede o grau de fidelidade do discípulo. Em vez do dízimo, abre parênteses, um conceito do Velho Testamento, fecha parênteses, o cristão planeja sua oferta de acordo com sua situação financeira. É claro que o dízimo, 10% de tudo, é um bom começo para este planejamento. Os judeus convertidos no início do livro de Atos, que já tinham o costume de dar o dízimo, uma vez salvo por Jesus, nunca teriam pensado em dar menos que o dízimo.
dariam mais que as bênçãos em Cristo, dariam mais porque as bênçãos em Cristo eram maiores. Às vezes, ouve-se que devemos dar, entre parênteses, um pouco do muito que Deus tem dado a nós. Esta frase infeliz revela uma ideia inadequada da administração que Deus nos confia. Melhor seria dar, entre aspas, muito do muito, e usar, entre aspas, muito do muito, para a glória de Deus. O alvo não é dar só uma parte, mas tudo para a causa de Cristo. O alvo não é dar o dízimo, mas 10 décimos. Preencha a lacuna, abre aspas. Para mim, o viver é, espaço, fecha aspas. A resposta bíblica é Cristo, Filipenses 1:21. E não ficamos ricos ou e não ficarmos ricos ou felizes. Outras frases bíblicas do mesmo quilate são, abre aspas, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, fecha aspas. Gálatas 2:20. Abre aspas, fazei tudo para a glória de Deus, fecha aspas. 1 Coríntios 10:31. Assim não há distinções artificiais em nossas vidas entre o sagrado e o secular, nem entre o dinheiro do Senhor e o meu dinheiro. Jesus ensina que a realidade é tudo ou nada. Ou tudo é para Deus, ou ele não aceita nada. Esta visão radical das nossas vidas e bens fazem parte integral do ensino de Jesus. Abre aspas. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis para vós outros tesouro no céu, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Fecha aspas. Mateus 6, de 19 a 21 e o versículo 24. Segundo a nova visão de vida ensinada por Jesus, não podemos negar ofertas generosas a Deus. Não podemos receber tudo da sua mão e depois recusar honrá-lo com os bens. Não podemos ser como o lavrador que arrendou uma terra no oeste paulista, prometendo pagar um terço da colheita como aluguel. No fim da colheita, o lavrador e o dono da terra voltaram a encontrar-se. Já fiz a colheita, disse o lavrador. Não houve nenhum terço. Deu 2 caminhões cheios de milho e os 2 eram meus. Será que às vezes tratamos Deus desta forma? Um exemplo de 10 décimos, segundo Coríntios 8, de 1 a 7. Um exemplo bíblico da administração de vida que inclui dar tudo a Deus, abre parênteses, e não só uma parte, fecha parênteses, é visto nos discípulos de Cristo na Macedônia. Descritos por Paulo na segunda carta aos Coríntios. O apóstolo usa estes como modelo para os coríntios e até para nós. O primeiro ponto notado é generosidade alegre. Rogaram a oportunidade de dar. Para eles, ofertar não era uma obrigação pesada, mas uma oportunidade de mostrar seu amor total. Eram exemplos de pobreza nobre. Contribuíram não das suas grandes riquezas, mas da sua pobreza material. Eram ricos para com Deus e demonstraram isso através de sua oferta abundante. Em tempos modernos de crise e desemprego, o exemplo deles estimula os discípulos modernos a confiar mais em Deus. Sabiam o segredo da oferta, a dedicação de toda a vida a Deus. Se toda a vida é para o Senhor, assim também será o dinheiro. Como Paulo escreve, abre aspas,
deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, fecha aspas. O segredo da oferta generosa é a entrega total da vida a Deus. A oferta é parte integral de ser discípulo. Espiritualmente, se vê pelo uso das finanças. Os discípulos da Macedônia não tinham muito, porém utilizavam o que tinham na causa de Cristo. Subtítulo: O resultado. Sendo filhos do dono do mundo, temos grandes oportunidades e responsabilidades no bom uso do dinheiro e bens. Deus é dono de tudo. Nós somos apenas seus administradores. 1. Ou melhor, com boa gerência, nosso futuro será assim. 2 pontos. 1. Seremos discípulos autênticos de Jesus. 2. Coordenaremos o coração e o tesouro, abre parênteses, ambos no sentido do céu, fecha parênteses. 3. Faremos uma boa administração das coisas confiadas a nós por Deus, usando bem os, entre aspas, 10 décimos. 4. Receberemos a aprovação de Deus como bons administradores. 5. Veremos o aumento da coleta e um consequente aumento do trabalho da igreja. 6. Sentiremos satisfação pessoal e congregacional por estarmos usando os recursos materiais para o crescimento do reino de Deus. E 7. Seremos salvos eternamente porque nosso único Senhor é Deus. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você estiver gostando desse assunto sobre Deus e o dinheiro, o papel das finanças na vida do cristão, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que ela possa administrar melhor os recursos que Deus a dá. Deixa um like também aí nesse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal para que você receba as próximas notificações de vídeo, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?